O Analog Horror de hoje foi criado por esse cara, XP Goat, criador de uma das Analog Horrors mais famosas da internet. E ele se destaca pela seguinte criação, que provavelmente em algum outro momento você já deve ter visto. Se trata de um ser muito similar a um cão ou algo assim, e essa entidade foi nomeada como Dexter. E seja bem-vindo a mais um vídeo, e hoje veremos o experimento 002, Dexter é o perro. SICA é uma agência que pesquisa anomalias, que como no nome, Centro de Investigação Alternativo. Então supostamente eles iniciaram uma determinada experiência envolvendo um espelho que interliga as realidades, ou como eles mesmos chamam, as dimensões. E dentro daquela dimensão há um ser que podemos chamar de cachorro, e na verdade ele é um metamorfo, mas durante o vídeo ele é referido como um cachorro. Inicialmente, a SICA não tinha como objetivos estudar as entidades dessa dimensão, porém aquela criatura, o cachorro, ficava ali em frente ao espelho parado, impedindo que eles continuassem o experimento. Então assim, eles decidiram dar uma atenção mais voltada a Dexter e entender mais sobre ele e sobre essa suposta dimensão. Os cientistas então passam a fazer o experimento, o entrevistando com as seguintes perguntas: como você está? E ele responde dizendo que está atordoado. E eles perguntam por que ele estaria atordoado. E a entidade hesita em responder, apenas cogitando a ficar em silêncio. Então o cientista resolve perguntar se Dexter estava com fome. E bom, Dexter diz que sim, ele estava com bastante fome naquele momento. Então o cientista pergunta se Dexter queria algumas croquetas. Croquetas essas que é possível ver em um suposto vídeo. Mas como é esperado, Dexter não entende. O cientista então se desculpa pela piada e em seguida pergunta se Dexter sabe o que é uma piada. Então Dexter diz que não, ele não sabe o que é uma piada. O cientista diz que piada é basicamente uma brincadeira entre amigos. Então Dexter pergunta se eles são amigos. E o cientista diz que sim, eles são amigos. Então o cientista pergunta se Dexter sente emoções. Dexter diz que sim, ele sente fome. Mas o cientista diz que fome não é uma emoção. E ele fala que emoções são algo como alegria ou tristeza. Dexter então diz que ele sente dor. E ele gosta de sentir dor. E ele diz que é algo diferente e gosta disso. E o cientista pergunta qual tipo de dor. Então Dexter mostra a ele. E em meio a isso, acontece algo ruim. Dexter começa a bater no espelho na tentativa de fugir. E sim, ele quebra o espelho, liberando uma passagem entre as dimensões. E ok, Dexter agora está solto. E os cientistas então pedem ajuda à empresa, dizendo que estavam com problemas com o experimento 002. E claro, eles não queriam que o mundo soubesse sobre Dexter, e muito menos perder o seu experimento. Então eles acabam fechando o laboratório onde os experimentos estavam acontecendo, logo fechando tudo ali, inclusive os cientistas que estavam ali dentro fazendo o experimento, os prendendo ali com Dexter, fazendo assim com que Dexter tenha liberdade total para caçá-los. É tudo pela ciência. E com a suposta fuga de Dexter, a SICA envia um cientista chamado Valentim para aquela dimensão, para estudar as coisas que haviam ali e entender o que se passa ali dentro. E bom, tudo daria muito certo se Dexter não surgisse em meio ao nada. E é quando de repente ele dá de cara com um espelho, que eu não entendi muito bem, pois ele não estava do lado de dentro do espelho, e agora tudo ali se parece com um laboratório. E bom, o próprio vídeo nos explica tudo sobre isso, e tudo naquela dimensão é uma réplica exata do que o espelho captura na vida real. Porém, como num espelho, tudo é invertido. Mas antes que Valentim pudesse associar tudo o que estava acontecendo, Dexter aparece. E
e assim causando o possível fim de Valentim. Então a seguinte mensagem aparece: o projeto Portais Entre Espelhos é um sucesso, porém com pequenas falhas, pois o indivíduo não percebe quando está lá dentro. Aí então entendemos o porquê de Valentim estar tão perplexo quando vê aquele espelho. Por algum motivo eles dizem que o experimento 002 não apresenta alguma ameaça, o que é mentira, pois acabamos de ver Valentim ser morto por Dexter. E é dito que 95% da dimensão dos espelhos é igual à dimensão real. Sendo assim, tudo ali era exatamente igual, e por isso Valentim não teria notado que estava na dimensão dos espelhos quando morreu. Mas sobre isso, o vídeo não fala mais nada, apenas condiz dizendo que é tudo pela ciência. No próximo vídeo somos introduzidos a outra agência chamada CIA, Segurança Especializada em Anomalias, e nesse vídeo eles nos fornecem o arquivo número 4, onde nele havia informações sobre a anomalia BON32A. Sua espécime é desconhecida e sua altura é próxima dos 7 metros. E nos arquivos dessa criatura encontramos a seguinte foto. E sim, meus caros, essas são as backgrounds. Então essa entidade possivelmente foi capturada nas backgrounds. E como a CIA fez isso? Sinceramente eu não sei, o vídeo não explica sobre isso. Tudo o que sabemos é que a CIA já esteve nas backgrounds e possivelmente conseguiu voltar de lá, e ainda de quebra trouxe uma entidade. E a descrição dessa anomalia é como: ele é muito hostil, me perseguiu pelos corredores do hotel e ele possui um forte cheiro de carne podre. E isso que acabamos de ler é um relato anônimo. E agora o vídeo irá nos mostrar as coisas antes. No primeiro contato com o experimento Dexter, ou como eles chamam, o experimento 002. Pelo que a cena mostra, foi fornecido um pote de ração para Dexter, mas aparentemente Dexter não se alimenta de ração. Ele ignora completamente o pote de ração, olhando fixamente para a tela, dando a entender que ele se alimentou de quem havia levado a ração. Então recebemos a seguinte frase: cada morte é necessária, cada morte é em nome da ciência. E a partir daqui fica bem claro que a SICA sabe que Dexter é uma criatura hostil, e tudo que eles querem é apenas estudar ele e seus comportamentos, mesmo que isso custe a vida de algum dos seus cientistas, que serão servidos como cobaias. E a carta que leremos a seguir é de um amigo de Valentim Gonzalez, aquele que morreu pelo Dexter. Pobre Valentim, ele não merecia isso. O Senhor Donanza não se importa com o que vejamos, é tudo pela ciência. E aqui, meus amigos, vemos que o responsável por toda essa catástrofe é esse tal de Donanza, que é uma espécie de chefe da agência ou algo do tipo. E pelo que parece, esse Donanza está se aproveitando da situação para fazer as suas experiências, já que, como no início disso tudo, Dexter quebrou o espelho se libertando, e em seguida o laboratório foi fechado, prendendo Dexter tanto do lado de dentro como de fora do espelho, juntamente com os cientistas que estavam naquele local. E isso tudo em busca de descobrir se Dexter era hostil ou não. E como vimos anteriormente, ele é. E nessa mesma carta, a suposta pessoa diz sentir-se culpada pela morte de Valentim, como se pudesse fazer algo. E provavelmente, do lado de fora, ninguém sabe o que está acontecendo. E ok, é agora que a CIA entra em jogo. A CIA então, pelo que parece, entra naquela dimensão para resolver tudo que aquilo tinha causado. E juntamente, encontrar a câmera que estava com o Valentim, que ali havia informações valiosas. E só por isso, temos informações sobre o que estava acontecendo ali dentro e o que aconteceu com o Valentim. Tudo por conta da câmera que estava com ele. E a CIA só foi designada, pois antes de Valentim morrer, ele manda um código Morse pedindo ajuda, assim acionando os demais. E após andar um pouco sobre os corredores daquela dimensão, eles encontram os restos de Valentim. E até esse momento, eles não sabiam sobre o paradeiro de Dexter, que até então está sumido. E sabemos disso por conta do boletim informativo enviado para a SICA, onde nesse boletim temos algumas informações sobre a anomalia BON32A. É dito que aquela criatura está sob cuidado da CIA, que está sob total controle sobre tudo, e sendo controlada pelos melhores cientistas. E com o sumiço repentino de Dexter, as atividades no laboratório voltaram a funcionar como de costume. Isso por conta que eles precisavam das coisas que estavam naquele laboratório para conter a anomalia BON32A. Até que isso acontece. Dexter então está solto novamente. E meus amigos, podemos dizer que não eram os cientistas que estavam estudando Dexter, e sim Dexter que estavam os estudando.
pois Dexter sabia a hora exata e cada movimento que deveria fazer para que tudo estivesse em suas mãos. E ok, chegamos ao fim dessa análise, que foi um tanto confusa eu diria, mas eu busquei deixar da forma mais simples possível para que todos possam entender. E vale citar que essa história não tem como objetivo principal mostrar essas criaturas, como o próprio criador cita, e sim mexer com essa coisa de viajar entre as realidades, e até mesmo com o tempo, envolvendo o passado e o futuro. E meus caros, chegamos ao fim de mais um vídeo. E bom, eu adorei fazer esse vídeo. E até o momento ainda não temos uma continuação. Nada além de uns vídeos de Dexter comendo um cereal que foi postado no TikTok. Mas pode ter certeza, se sair mais dessa série, eu trarei aqui no canal. Então já se inscreve aí pra não perder nada. E claro, tem muito mais conteúdo legal te esperando. E é aqui que eu me despeço de vocês. E até o próximo vídeo.